Você sabe por que nós não conseguimos escalar soluções para a descarbonização ainda? Porque nós não respeitamos a sustentabilidade. Devemos pensar na sustentabilidade como uma mesa, com pelo menos 3 pernas: impacto ambiental, impacto econômico e impacto social. Se tivermos os 3 de maneira positiva, a mesa tem um bom equilíbrio e, por isso, possui sustentabilidade ampla. Se removemos um dos 2 pilares, a configuração de equilíbrio fica muito limitada e, por isso, reduzida a nichos ou mesmo somente alguns pilotos. Parece simples, não é? Mas quem gostaria que você não soubesse disso? Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. O que as empresas precisam fazer para conscientizar as pessoas, as suas lideranças, a caminhar nessa direção de aumentar o uso do carbono cíclico, o André? Esse é um ponto importante que você está citando, Paulo, e a gente também tem uma preocupação, inclusive, em determinadas discussões, em diferentes fóruns, a gente tem apresentado um termo que a gente tem chamado de descarbonização viável, né? Porque, às vezes, a gente acaba dando enfoque muito grande a soluções bastante complexas, apesar de interessantes do ponto de vista de tecnologia, mas que ainda não estão prontas o suficiente para apresentar um custo acessível, né? E com isso, se a gente simplesmente apostar que o caminho é acionar tecnologias, não importa o custo, a gente vai ter um processo inflacionário significativo, o que é bastante crítico, para um outro desafio igualmente grande na população como um todo, que é a desigualdade social. Né? Hoje, por exemplo, os cidadãos da África subsaariana consomem de 10 a 15 vezes menos energia do que outras áreas do mundo. Isso faz com que eles tenham também alguma coisa entre 15 a 20 anos menos de expectativa de vida. Energia é vida e é uma parte importante para vencer a desigualdade social. Então, essas soluções de descarbonização, elas são urgentes, né? Porém, a gente tem que dar bastante ênfase às soluções que nos ajudem a caminhar por perspectivas econômicas. Então, por exemplo, eu citei aqui a ideia do metano, do biometano, a ideia do etanol, são caminhos hoje e que a gente praticamente não tem impacto significativo na vida útil operacional em termos de custo. Inclusive, do ponto de vista de custos operacionais, muitas vezes a gente tem redução dos custos operacionais utilizando esse tipo de tecnologia. Já o hidrogênio depende muito ainda de uma infraestrutura a ser montada, porém as perspectivas mostram que a partir de 2035 nós teremos praticamente os custos de hidrogênio equiparados em energia com o gás natural. O que significa que usar gás natural ou usar hidrogênio vai ter o mesmo custo. Então, isso é bastante importante, que a gente avance com as tecnologias de descarbonização para que a gente alcance capacidade de redução de custo, para que elas ganhem escala e a gente, com isso, garanta a redução da desigualdade social ao mesmo tempo que a gente impede o crescimento da concentração de gases de efeito estufa. Vamos avançar um pouquinho mais para tentar fechar a conversa de hoje e entender o seguinte, né? Quando a gente olha esse gráfico da Agência Internacional de Energia, a gente olha o que eu comentei antes. Desde 2015, eles colocam aqui um indicador de qual era a relação de cada um desses itens, como demanda por energia, demanda por eletricidade e emissões de CO2 numa relação, e acompanha como isso se desenvolveu. Veja que, comparado com 2015, né, com esse indicador, que é a relação desses itens pelo valor gerado, ou pelo PIB, né, no caso aqui global, né, então quando a gente olha as emissões de CO2 dividido pelo PIB global, a gente vê o seguinte, aquela mensagem que eu mostrei antes. A gente tem conseguido reduzir esta relação CO2 dividido pelo PIB, quer dizer, estamos crescendo o PIB mais do que a necessidade de crescer CO2. Isso é muito positivo. Por sua vez, quando a gente olha os outros indicadores, nós vemos que isso também tem essa tendência com a energia total, mas com a eletricidade não, porque a gente tem crescido a demanda por eletricidade. E por isso a gente tem uma flutuação, mas mantido uma demanda forte
por eletricidade. Eletricidade muito conectada com a geração de crescimento econômico. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.